vida, Ercília. É uma grande honra começar esse trabalho. Eu queria ler com vocês 1 Pedro, capítulo 4, está bem lá no finalzinho da Bíblia. Vamos estar comentando aqui alguns versículos, irmãos. E eu queria terminar uns 10 minutos antes para abrir para perguntas e respostas, para quem quiser fazer alguma pergunta. Aí vocês ficam à vontade no final. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 12. Glória a Deus, aleluia. Todos encontraram, meus irmãos? Seu Nonato ainda não. Deixa eu ajudar o senhor aqui, seu Nonato. Tranquilo. Tá bem aqui no finalzinho. Tá bem. Aqui. Esse versículo 12 aqui, que está mais colorido. A leitura diz assim, meus irmãos, versículo 12 do capítulo 4. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristãos, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar, meus queridos. Querido Deus e Pai amado, pelos méritos do Senhor Jesus, não pelo nosso mérito, porque não há mérito nenhum em nós, mas nós fazemos essa oração no nome de Jesus, para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que o Senhor ministre nos nossos corações a sua palavra, que é viva e eficaz e é digna de toda aceitação. Nós reconhecemos as nossas limitações, Pai, em tantas áreas, mas reconhecemos também a Tua grandeza em tudo. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, o que eu acabei de ler, esse trecho do capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro, ele está orientando a igreja de Deus acerca das perseguições, dos sofrimentos que eles estavam passando. Sofrimento estes que vinha exatamente por causa da fé deles. Quando a pessoa não é convertida, quando a pessoa não conhece a Deus, o mundo não persegue, porque ela faz parte do mundo. Ela está nadando a favor da correnteza. Então, tudo está do lado dela. O mundo está junto com ela. A partir do momento que essa pessoa ela começa a nadar contra a correnteza, ela começa a ir num sentido contrário que o mundo está indo, ou seja, ela se torna um cristão e começa a aprender com a palavra de Deus, começa a se esforçar para praticar aquilo que Deus quer que ela faça, automaticamente ela vai encontrar oposição do lado de lá. O mundo vai vir contra ela, o diabo vai vir contra ela usando o mundo e a própria natureza dela. Então vai ser muito difícil para um cristão seguir reto, porque o diabo vai vir com tudo. E o que acontece aqui? É natural que as perseguições venham. E como que nós, os cristãos, devemos reagir quando a perseguição vier contra nós? Quando o sofrimento vier contra nós? Quando as calúnias vier contra nós? Quando as pessoas começarem a nos perseguir? Como que nós vamos reagir? É o que Pedro vai ensinar aqui. Ele vai dizer para aqueles irmãos, olha, não estranheis o fogo ardente. O fogo ardente aqui é figurado
é uma figura de linguagem que ele usa para descrever o sofrimento. Então, o sofrimento, as perseguições, as lutas, Pedro chama de fogo ardente. E ele fala para os irmãos, não estranheis quando o sofrimento, fogo ardente, vier, como se isso fosse uma coisa estranha, uma coisa esquisita, uma coisa fora do normal. Ele não quer que os irmãos achem o sofrimento, as perseguições, uma coisa esquisita, uma coisa estranha. Sabe quando aquele cristão está enfrentando luta, ele fica, mas o que está acontecendo, meu Deus? Está errado isso? Por que eu estou passando por isso? Pedro não quer que o cristão pense assim, porque isso não é estranho. Não tem nada de errado acontecendo. Pelo contrário, você tem que entender que essas coisas não é esquisita. O esquisito é você não enfrentar nada. O esquisito é tudo correr bem. O esquisito é quando você não tem nenhuma oposição do lado de lá. O esquisito é quando você não sente a luta da carne contra o espírito. Tem uma frase que fala assim, se você não está sentindo a luta da carne contra o espírito, é porque você já está morto. Então, quando você sente que tem ali um lado seu quer uma coisa que é certa, o outro lado quer uma coisa que é errada, e você fica ali naquela luta, naquela tensão ali, é um bom sinal que você está vivo, né? Está tendo uma briga natural ali da carne contra o espírito. Agora, quando só a carne fala, quando não tem mais o espírito não falou, aí é um sinal muito ruim. Então, o que Pedro quer? Que os cristãos não fiquem atônitos. Meu Deus, o que está acontecendo? Por que estão falando mal de mim? Por que estão me perseguindo? Está muito difícil. Não achem que isso é algo estranho. Isso é algo normal e muito normal. O próprio Senhor Jesus foi a pessoa que mais sofreu. Os seus discípulos sofreram também. E todos os cristãos, ao longo das eras, sofreram. E nós podemos dizer, irmãos, estamos na melhor época, pelo menos aqui no Brasil, temos o privilégio de ter essa liberdade. Hoje, nesse tempo presente, tem irmãos nossos sendo decapitados em alguns países que são fechados ao Evangelho. Então, ou seja, tem muito cristão sofrendo mesmo, derramando sangue. E no passado, ainda tinha mais pessoas derramando sangue por causa da sua fé. Então, o que Pedro quer que aqueles irmãos entendam? Não ache que isso está fora do normal, porque isso faz parte da vida cristã. Olha o que ele vai dizer aqui. Pelo contrário, ou seja, ao invés, versículo de número 3, ao invés de achar que tem alguma coisa estranha acontecendo, pelo contrário, você tem que se alegrar. Alegrar à medida que você é coparticipante do sofrimento de Cristo. O que é coparticipante? É participar. Ou seja, Jesus sofreu, né, irmãos? Muito. E você e eu, ao sofrermos, nós estamos fazendo o quê? Participando daquele sofrimento. Para o cristão, é um privilégio. Eu sei que é difícil. Por exemplo, o próprio Pedro, que está escrevendo isso aqui, que está orientando os irmãos, muitos anos antes, lá no começo, quando Jesus é morto, ressurreto, quando o Espírito Santo vem sobre eles, e quando eles começam a pregar o Evangelho ali, o próprio Pedro sofreu muita perseguição. Ele foi... Lembra daquele episódio que ele e João orou por um paralítico que estava na porta do templo, que pedia esmola a quem entrava, e Pedro falou, não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E ele levantou e entrou no templo pulando e saltando de alegria. Houve uma grande perseguição ali. Por quê? As autoridades, os sacerdotes, quando eles armam ali, tramam para matar Jesus, embora nós sabemos que por trás de tudo aqui estava a soberania, a mão de Deus, tinha que acontecer conforme aconteceu, mas os sacerdotes, ao perseguir Jesus, ao matar Jesus ali, eles imaginaram que eles resolveram o problema. Só que daqui a pouco aparece Pedro curando também no nome de Jesus. Ou seja, nós não conseguimos parar, só aumentou. Aí vem uma grande perseguição. Pedro e João, eles são confrontados pelas autoridades. Pedro fala assim, julgai se é justo obedecer a vós e não a Deus. Pois fica sabendo, vós, o sacerdote, que nós não vamos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Pedro não baixou a guarda. E eles apanharam. Sabe o que aconteceu depois? Que Pedro e João levaram uma surra, saiu comemorando. Por quê? Porque eles se acharam dignos de sofrer por causa de Cristo. Então, para eles, sofrer, derramar sangue, sentir dor, era um privilégio, era uma honra. Jesus foi crucificado, foi pendurado na cruz, sofreu dores por nós, e agora eu estou sofrendo dores também. Que legal! E saía comemorando. Essa era a percepção que eles tinham no passado. E é Pedro, com toda a autoridade, ele tem toda a autoridade para escrever isso aqui para os irmãos, porque ele mesmo viveu isso na prática, de
sofrer por causa de Cristo. E ele dá o conselho para os irmãos: não fique achando que isso é estranho, não fique achando que isso é uma coisa fora do normal, é uma coisa fora do comum, porque isso faz parte. Pelo contrário, fique feliz, se alegre, enquanto vocês estão passando por todo esse tipo de sofrimento que ele chama de fogo ardente. Justamente para dizer que é uma coisa que dói, né? Fogo queima, então as lutas não são boas, faz mal no sentido assim que é desconfortável. Né? Alguém te caluniar, alguém falar mal de você, alguém te perseguir, é desconfortável. Mas isso tá no pacote de uma vida cristã. O que Pedro quer para os cristãos daquela época, irmãos, e o Espírito Santo aplicando para nós hoje, é que nós sejamos os cristãos com a percepção correta do Evangelho. Que nós não temos aquela ideia utópica de que a vida cristã é perfeitinha, é um mar de rosa, fui para a igreja, agora está tudo dando certo, todo mundo gosta de mim, minha vida está mil maravilhas. Isso não é verdade. Nós somos felizes por estar em Cristo, só que nós sofremos as retaliações por estar em Cristo, percebe? Por estar em Cristo é que você vai enfrentar as dificuldades. Por isso que Pedro está chamando a atenção daqueles irmãos. Agora ele dá uma outra observação no versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Ou seja, vocês são felizes. Se é por causa do nome de Cristo que vocês estão sendo injuriados. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então é um privilégio nós sofrermos perseguições por causa do nome de Cristo. Aí vem o versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como se for assassino, ladrão, malfeitor, ou quem se intromete no negócio da vida do outro. Em outras palavras, se o sofrimento que estão vindo, se o fogo ardente que vem é por causa da nossa fé em Cristo, é por causa das nossas boas obras, é por causa da nossa comunhão com Deus, devemos nos alegrar. Só que nós não somos perfeitos. Às vezes nós vacilamos de fato. Às vezes nós cometemos erros. E todos os erros têm consequências. Então, se a gente cometer algum tipo de erro e aquilo gerar uma repercussão negativa, Deus não tem nada a ver com isso. Nós estamos colhendo aquela espécie de perseguição, não é por causa da nossa fé, é por causa que a gente vacilou mesmo, percebe? Então Pedro falou, se você está sofrendo por causa da sua fé, fica feliz e se alegre. Agora, se você está sofrendo perseguição porque você realmente está merecendo, você está vacilando, então você não tem que se gloriar. Aí você tem que mudar. Ou seja, uma pessoa que tira a vida da outra, um assassino, ele vai sofrer? Claro, um assassino é um assassino. Um assassino é visto como um assassino. Ele tem que ficar feliz. O pessoal está me chamando de assassino. Não, você é um assassino mesmo. Isso não é bom. Então, essa perseguição, entre aspas, não é uma calúnia, não é difamação. Não é uma coisa assim, não é uma perseguição por causa da fé que a pessoa tem em Cristo. Pelo contrário, é uma coisa legítima. A pessoa tirou a vida de alguém. Logo, ela vai sofrer as consequências disso. Então, isso é muito negativo. Outra coisa que ele fala, um ladrão, uma pessoa que rouba. Um ladrão não é mal visto? Você é ladrão, não é uma coisa tão negativa? O ladrão tem direito de reclamar de alguma coisa? Se alguém acusar ele de ladrão, se alguém começar, usar palavras baixas com ele, tentar humilhar de alguma forma, ele não é ladrão, não cometeu erro? Perceba a lógica? Então, ou seja, o sofrimento que a pessoa está enfrentando ali não é por causa da fé dela em Cristo, é por causa do erro que ela cometeu. E Pedro está dizendo o quê? Você não pode sofrer por causa dessas coisas. Você tem que sofrer por causa da verdade. Então, aqueles que já são cristãos, tá, irmão? Aqui é para quem já está em Cristo. Porque muitos cristãos que hoje estão em Cristo já foi assassino, já foi ladrão. Então, ele não está falando do passado de ninguém. Ele está falando daquele que já é crente, que já conhece a Deus e daí, depois que já conhece a Deus, vai matar os outros, misericórdia, vai roubar. Aí é um escândalo, não é, pessoal? Ou seja, o mundo aceita uma pessoa que cometeu vários erros no passado e se converteu e mudou de vida. Agora, o mundo não aceita o crente que erra. Você pode ver. Deus perdoa, tá, irmão? Não estou dizendo que Deus joga fora, não. Eu estou dizendo que o crente que passa uma vida ali reta com Deus, depois ele começa a vacilar, o mundo não perdoa. O mundo cai em cima. O diabo, vai usar tudo ali para
massacrar aquela pessoa. Então, por isso que Pedro está dizendo, olha, se você tiver que ser perseguido, seja por causa da fé que você tem, por causa das coisas boas que você faz, por causa da sua vida com Deus, por causa da forma que você trata bem a sua família, por causa da forma que você vive. Se você sofrer sendo um homem de Deus, se alegre, é um privilégio. Cristo sofreu. Que erro Cristo cometeu? Nada. Fez nada de errado e sofreu. Então, se eu sofro por causa da minha fé, isso é um privilégio. Por isso que nós, cristãos, temos que ter essa noção. Né? Porque, fala a verdade, é difícil o cristão que está ali certo, andando com Deus, e o pessoal começa a falar mal dele. A vontade que ele tem é de xingar de volta, de tentar, de alguma forma, buscar ali alguma vingança. Quando, na verdade, a Bíblia diz o quê? Fica feliz, que privilégio, você está sofrendo por causa da sua fé. Então ele vai dizer aqui, não sofra como quem se intromete na vida dos outros, ou seja, tipo uma pessoa fofoqueira, né? Imagina uma pessoa fofoqueira, começa a falar mal da vida, se meter na vida dos outros, e o povo começa a ficar contra ela. Ah, estão ficando contra mim. Ah, mas você foi fazer fofoca, vai. Então você não é inocente. É isso que Pedro está dizendo. Se você está sofrendo, faz uma análise. É por que eu estou sofrendo? Ou seja, estão falando mal de mim, estão me perseguindo. Faz uma análise. Por que estão me perseguindo? O que eu fiz? E eu vacilei mesmo, então eu vou ficar quietinho aqui, eu vou ser humilde, vou reconhecer o meu erro, vou me retratar, porque eu vacilei mesmo. Então, essa crítica não é sem fundamento, ela tem lógica. Agora, se você olha, mas não, eu não fiz nada. Ah, então estou me perseguindo à toa. Logo, é porque Deus está comigo e o diabo está se incomodando. Oh, que legal, eu sou inocente na briga. Então você não tem que perceber a lógica? Aí ele vai dizer aqui, irmão, seguindo em frente, é só para concluir o que eu já acabei de falar, no versículo 16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Se você sofre por causa de que você é um cristão, não fique envergonhado. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome, que é o nome de Cristo. Aí ele fala uma coisa que é muito importante, meus irmãos. Por ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, o pecador? Percebe o que Pedro está dizendo? Se aquele que já está em Cristo, aquele que é cristão, já é difícil para ele ser salvo, já é difícil para ele permanecer firme, já é difícil para ele caminhar com Deus, já é difícil para ele ser aceito, imagina aquele que não está nem aí para Deus. Nós, aqueles que já estamos em Cristo, não é uma luta? Imagina para quem não está. Então, mas começa por onde, irmãos? Começa por nós, começa pela casa de Deus. Ou seja, nós os cristãos, nós não podemos cobrar nada de ninguém lá fora sem que primeiro nós tenhamos colocado em prática em nós. Senão nós viremos o quê? Hipócritas. Que é você cobrar dos outros o que você não faz. As pessoas do mundo estão ali, a pessoa não quer saber de Deus. E nós? Nós estamos fazendo? Percebe a lógica? Começa na casa de Deus. Um ponto que eu vou falar que é muito importante. Deus está mais chateado, por assim dizer, irmãos, com a igreja do que com o mundo. Sabia disso? Porque o mundo já está no maligno. Não no sentido que não tem jeito para as pessoas do mundo. Que Jesus o tempo todo está salvando pessoas do mundo. Mas eu estou dizendo o seguinte, o mundo já não tem aliança com Deus. As pessoas do mundo não conhecem a Deus. Então, se eles não conhecem a Deus, as coisas que eles praticam, é normal praticar no ponto de vista de quem não conhece a Deus. Agora, a igreja que conhece a Deus, nós que temos a experiência com Deus, se a gente não fizer diferença, Deus fica mais assim, chateado, por assim dizer, com a igreja do que com o mundo. Por isso que às vezes a gente vê essas brigas por aí. Ah, o mundo está fazendo isso, o mundo está perdido. E a igreja está o quê? O mundo é isso mesmo. Quem falou que o mundo ia melhorar? O mundo melhora à medida que pessoas do mundo vai se convertendo e vai vindo para a igreja. Aí essas pessoas que viviam no pecado, param de viver. Aí então, melhorou, é um assassino a menos. É um criminoso a menos no mundo. É assim que melhora. Agora, o mundo em si, não. O mundo em si, não. O mundo continua o caos. Agora, o que Deus espera da igreja é que ela seja, como está escrito, nós somos o sal da terra. E a luz do mundo. Quem é a luz do mundo é a igreja, somos nós. Não é o mundo. O mundo é treva.
Como que você vai esperar que as trevas alumiem? Como que as trevas vai brilhar se ela é treva? Agora, a expectativa está em quem? Em quem é luz. Está em nós. Então, Deus olha para a igreja dele e quer que nós respondamos da forma correta, conforme está escrito assim. Jesus falou assim, ó, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Por que não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte? Ué, se é um monte, tudo está lá em cima, destaca, não é? A ideia é, nós é como se fôssemos uma cidade. Nós estamos edificados sobre um monte. Cristo. Como que nós, que estamos edificados em Cristo, vamos passar despercebido? Não tem como. Porque se nós estamos edificados, é uma cidade na montanha, todo mundo vê. Aí ele fala assim, não se acende uma candeia para colocar debaixo da cama. Não sei se quem já morou no interior, na roça, que não tinha energia. Quem já pegou essa época? Era luz de candeeiro, em alguns lugares chama lamparina, né? Imagina, tá tudo escuro, né? Já volto nesse ponto aqui. Agora, quando a luz vai embora, a gente fica com aquele sofrimento, né? Você acende a vela, parece que não ilumina nada. Mas na roça, parece que estava tudo bem. Clareava tudo, né? A gente não tinha o costume, né, da energia. Enfim, voltando aqui. Imagina que tudo escuro ali na sala, na roça, naquela época. Você acende a candeia com fósforo, né? Aí, enfim, tá lá o querosene, começa a queimar bonitinho. Aí você pega a candeia, vai lá debaixo da cama e coloca lá. Para quê? A cama vai bloquear aquela luz e vai ficar tudo escuro. Tem lógica. Mas não onde você pega, você coloca num lugar assim mais, tipo ali, um pouquinho mais baixo, que como eu falei, a candeia ela não é forte igual aquela lâmpada. Se colocar em cima fica mais escuro. Você coloca mais ou menos ali na metade da parede, aí aquela luz brilha, todo mundo que está na sala vai sentir, perceber aquela luz. Ou seja, essa é a dinâmica que Jesus usa aqui, é justamente isso. Nós somos essa candeia, nós somos acesos para quê? Ficar escondido? Qual é o propósito disso? Mas nós vamos ficar, para nos alumiar. Aí ele fala assim, assim os homens vê as vossas boas obras e glorifique a Deus. Vendo o que? As vossas boas obras. Qual é o objetivo? O mundo que está perdido vai olhar para a candeia que está acesa e vai glorificar a Deus vendo as nossas boas obras. Como que o mundo... como que a igreja chama atenção lá fora? É quando eles olham para um povo diferente deles. É isso que chama a atenção do mundo. Agora, quando o mundo olha para a igreja e vê as mesmas coisas praticamente do mundo dentro da igreja, os erros, mas está pior do que nós, e zomba, e vai ridicularizar e coisa dessa natureza. Então, qual é a nossa visão aqui? Nós somos uma candeia acesa, irmãos. E nós temos que brilhar, não forçar, não sair por aí, eu sou cristão, isso já é hipocrisia pura, né? Você não tem que falar que você simplesmente tem que ser. E aí, naturalmente, você vai demonstrar isso. Tem pessoas que às vezes vai perguntar a você se você é cristão, só de olhar para você ou de conviver com você alguns minutos, vai perceber o seu jeito, a sua forma de falar, a sua forma... Às vezes a pessoa vem com uma crítica, esses políticos é tudo, e fala lá uma coisa errada, aí você fala, tudo bem, mas aí você fala, mas não está confiando nisso, né? Aí, esse cara é diferente. Porque a pessoa do mundo fala, é isso mesmo, não vale nada mesmo, não. E começa a xingar junto. Percebe? Então, a sua postura, a nossa postura, diante do que as pessoas falam, faz com que, opa, essa pessoa é diferente. Então, é assim que nós vamos brilhando, não forçando a barra, mas sendo nós mesmos, sendo naturais, mas não omitindo, não escondendo o que nós somos. Então, irmãos, para concluir, ele diz assim, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ou seja, louva a Deus, glorifica a Deus e continua fazendo o bem. Porque a primeira sensação que uma pessoa que está fazendo o bem e ela não recebe reconhecimento, ela recebe só crítica, estou fazendo, ninguém fala nada, eu só recebo pancada, vou parar de fazer. Não é assim? Não é uma coisa natural? Eu estou fazendo certo e as pessoas só falam mal de mim, então quer saber? Não faço mais. Aqui que Pedro fala, continua na prática do bem. Ou seja, você está fazendo para quem? Para Deus. Continua fazendo para Deus a sua parte. E é isso, irmãos. E aqui eu concluo, né, para que nós tenhamos essa percepção correta. Nós somos cristãos. É claro que nós somos pessoas felizes. Nós somos pessoas que queremos o melhor. Queremos ser, enfim... Que as nossas vidas mudem para melhor em várias áreas, seja sentimental, seja financeira, seja física. Quem é que quer ficar doente, né, irmão? Ninguém. Quem é que não quer ter dinheiro para nada? Ninguém. Quem é que quer ter um casamento conturbado? Ninguém. Então essas coisas são legítimas e Deus faz tudo isso, tem isso para nós. Porém, nós temos que entender que vai
surge no decorrer do nosso caminho, surge dificuldade, adversidade, e nós temos que saber lidar com elas. E não sair repreendendo tudo, achando que é o demônio. Às vezes tem coisas que o próprio Deus faz ali para te sacudir, para chamar a sua atenção, como nós lemos aqui em 1 Pedro. Se nós fôssemos ler Tiago capítulo 1, você ia ver que é quase a mesma coisa. Tiago fala assim, irmãos, tende motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança tem um propósito. Deus quer experimentar você para você amadurecer e para você ser um cristão firme e não ter deficiência. Para nós concluir, qual é o grande objetivo de Deus enquanto nós estamos aqui? Você sabia que Deus quer que cada dia nós nos tornamos mais e mais parecido com Cristo? Eu sei que é uma tarefa muito difícil a gente ficar parecido com Cristo, mas Deus não desiste disso. Deus está o tempo todo trabalhando em nós para que nós venhamos tornar parecido com Jesus, cada vez mais parecido com Jesus. Paulo falou, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. É claro que é muito difícil, mas Deus não desiste. Deus está empenhado em fazer cada um de nós ficar cada vez mais parecido. E quando nós vacilamos, fazemos coisas que Jesus jamais faria, Deus fala, não desiste, vai lá, eu vou lutar por você, eu quero que você fique parecido. Então, enquanto nós estivermos aqui, neste mundo, Deus está trabalhando em nós para nos aperfeiçoar, para nós, naquele grande dia, tiver uma estatura perfeita, não no sentido absoluto, que ninguém jamais alcança essa, mas há uma luta intensa em Deus em tornar o crente mais semelhante com Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Aqui eu concluo, como eu falei, umas duas perguntas, quem quiser fazer para a gente concluir e fazermos a oração, fica à vontade, sobre o assunto ou sobre o outro assunto, qualquer que veio na sua mente, quem quiser perguntar, ou acrescentar alguma coisa também, comentar. Sim. A gente vê aí que Silas e Paulo, Paulo e Silas, eles estavam ali na prisão, sofrendo por causa de Deus. Isso. Mas eles estavam fazendo o quê? Isso. Cantando. Né? Isso. Cantando ali. Exatamente. Estavam alegres. Exatamente. Porque eles sabiam por que eles estavam sofrendo. Exatamente. Eles estavam sofrendo, não era à toa. Isso. E não era por causa de coisa que eles fizeram. Isso. Não foi. Eles estavam sofrendo Verdade. porque eles estavam falando a verdade, pregando a verdade. Verdade. E é interessante que você falou, essa visão correta que eles tinham, né? Porque se for hoje, muitos cristãos de hoje, ia começar a xingar, Deus, o que está acontecendo? Eu estava pregando ali, salvando o povo, ajudando, e o Senhor, é isso que o Senhor faz comigo? Né? O Senhor deixa esse povo me maltratar aqui? Não é assim que às vezes os crentes de hoje têm essa visão? Mas a culpa é justamente desse evangelho, da forma que as pessoas estão olhando para o evangelho hoje. Um evangelho de sucesso, só de conquista, e está perdendo essa raiz, essa essência do que é o evangelho. Tem coisa boa? Claro, é maravilhoso, mas é tipo uma rosa, tem a rosa, tem os espinhos, e vai continuar tendo os espinhos. Então, o que o senhor falou é perfeitamente, essa percepção. Estamos sofrendo, estamos, mas por causa de quem? De Cristo. Então vamos cantar e louvar a Deus. É isso que Deus espera de nós e aí, nas lutas. Se você está sofrendo por uma coisa que você fez, você tem mais de ficar calado. Isso, não tem o que fazer, né? É culpa minha. Exatamente. Isso é muito bom. Glória a Deus. Mais alguma coisa, meus irmãos? E pastor, só queria falar um pouquinho que a gente, quando se torna cristão, como você falou aí, né? A impressão vai ser tudo uma rosa. Isso. É uma maravilha. Mas só que não é. Aí vem as lutas, vem as perseguições. Isso. Né? Às vezes ali no casamento ali você precisa construir alguma coisa. Né? E é assim. Não é porque você se converte que vai ser tudo maravilha. Verdade. Você vai ter que ser lapidado. Isso, é um processo que dura a vida toda, né? O tempo todo. Exatamente. Para você conseguir Isso. ser um cristão verdadeiramente. Isso. E o bom disso é que lá em Filipenses fala assim, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Então Deus não desiste da gente. Deus não é igual o ser humano que desiste. O ser humano desiste, você sabe, né? O ser humano tenta, não deu, joga pra lá. Deus não. Deus está ali lutando. Deus quer a gente ter o final. Então Deus vai dar as oportunidades, vai lutando por nós. E também o que você falou é muito importante, acontece também na vida da gente quando a gente se converte, a gente calcula muitas coisas. Eu me calculei muitas coisas. Sabe assim, espiritualmente falando, Deus, eu vou ser muito melhor
daqui tantos anos eu vou estar nesse nível. Que nada. A gente tá engateando, você percebe? Tipo assim, você calcula. Eu falava assim, quando eu batizar, eu tinha essa coisa, não, quando eu batizar vai melhorar muito, né? O novo convertido aceitou Jesus e está feliz. Aí, se eu batizar, quando eu entrar, descer as águas, parece que alguma coisa vai acontecer ali. Ele pensa que tem um poder místico na água que vai curar ele de alguma coisa, que vai dar uma força. Aí você percebe que não muda nada. Né? Você, mas aquilo é espiritual, é simbólico. Aí eu falei assim, eu pensei assim, quando eu batizar, meu filho, eu vou jejuar até não aguentar mais. Quem disse que eu fiz isso? Eu jejuava normal, antes de batizar, quando eu batizar, aí eu vou jejuar até ficar ali caindo. Cadê? Você percebe qual é a lógica? E talvez também a gente fala também, engraçado, fulano não vai na igreja, fulano você não vê fazer nada, você não vê falar o nome de Deus, e fulano está bem, eu vou na igreja, eu oro, eu faço, tudo que eu perdi está errado. Né? Isso também Isso também tem um salmo que fala, eu não vou lembrar qual é o salmo, mas o salmista fala assim, eu quase tropecei quando eu comecei a observar a prosperidade do ímpio. Eu fiquei, mas como é que pode? Aí vem um texto e fala assim, mas aí eu lembrei que o homem é como a erva, né? Seca-se a flor e cai. Então, todo esse glamour da pessoa que não teme a Deus é passageiro, é igual agora tá seco, né? Tá tudo meio em cinza, mas você vai ver daqui um tempo, dezembro, quando começar a chuva, quando começar, você vai ver que tanto de mato que vai subir, mas daqui a pouco vem o sol de novo e morre. Então, ou seja, a gente tem que ter essa noção, não é porque o ímpio está lá conquistando, porque o que o senhor falou é perfeito, a gente tem essa coisa mesmo, mas Deus, por que eu? Está implicando comigo? Eu estou lutando e as pessoas lá de fora fazem tudo errado e está melhor do que eu. Isso é um pensamento que surge naturalmente mesmo. Isso, exatamente. Exatamente. Isso. Falou tudo, irmã. Ou seja, ele não investe força nenhuma com aqueles que já estão lá. Então ele tem que lutar, exatamente. Exatamente. E um que você falou é muito importante, seu ponto, e porque às vezes, se aquela pessoa está no mundo começa a sofrer, ela, eu vou para a igreja. Aí o diabo não quer que ela vá, então é como assim, ele deixa ela ficar muito bem no mundo. Porque quando a pessoa começa a enfrentar muita dificuldade, às vezes, meu Deus, minha vida é tudo errada. E começa a buscar Deus. E se nada der errado, ela não busca. Tá tudo bem. Então o diabo fala assim, eu não vou atrapalhar a sua vida, porque eu não quero que você busque a Deus. Eu quero que você enganado e feliz, entre aspas, porque o que eu quero é a sua alma. No final você está perdido. Agora, se eu pegar pesado com você, você se arrepende, corre para Deus e Deus muda você e eu não quero te perder. Então fica aí feliz, entre aspas, né? Enganado no mundo. Isso é muito interessante. Né? Ele não quer perder a pessoa. Eu quero comentar também, mas aí é sobre a introdução. Sim. Porque ele falou da noiva. Sim. Né? Que a noiva, quando ela vai se casar, ela prepara o melhor vestido, o cabelo, né? Tudo direitinho. E assim somos nós na igreja. Isso. A gente tem que estar sempre preparando, dando o melhor para que, né, a gente encontre a salvação. Isso. Isso não é um processo assim de um dia para a noite. Não né? Isso exige muito tempo. Né? Todo dia a gente precisa pedir perdão, né? Se renovando, e cuidando dessa noiva. Né? E o interessante é que essa comparação é muito boa, porque Jesus chama a igreja de noiva. Né? E a gente pode usar isso para... Como é que uma noiva... Então esse período todo que nós estamos aqui no mundo, como sendo noiva, é se ataviando, se preparando, né? Para ficando bonito no sentido espiritual, para o grande dia do casamento, que é o dia da vinda do Senhor. E isso é interessante. Por que a igreja não está pronta ainda para ser arrebatada? Porque ela está toda... Né? A noiva está toda bagunçada, por assim dizer. Então Jesus, eu vou casar com uma noiva assim, não. Né? Eu não morri com uma noiva assim, não. Eu quero uma noiva bonita e coisa assim. Por isso que... o noivo fica esperando a noiva. Então ele quer... Então eu gosto dessa comparação, porque Jesus usa isso justamente para a gente entender no cotidiano. Todo mundo sabe que é uma noiva, tal, essa dinâmica, então ele usa justamente para a gente fazer a comparação. Amém. Bom, vamos fazer uma oração aqui, agradecendo a Deus pelo privilégio, né? E mais uma vez agradecer ao Valdomiro e a Cecília pela ter dado a oportunidade. Lembrando que
Amém. Lembrando que o convite, né? Assim, vocês podem, vocês que vão nos convidar aí, entendeu, irmão? Vocês ficam à vontade. Tem como fazer lá em casa, a gente se reúne, como nós nos reunimos aqui. Querido Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por esse privilégio. É um privilégio, meu Pai, estar entre irmãos, poder falar da sua palavra, assim como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam caminhando e o Senhor mesmo foi ter com eles. Ele estava falando acerca do Senhor. E no final ele não queimava o nosso coração, quando pelo caminho ele nos ensinava a palavra. Então, meu Pai, a tua palavra tem esse poder de queimar o nosso coração, de trazer vida, meu Pai, de reviver aquilo que talvez estava morto. Então nós te agradecemos, porque nós sabemos que tudo vem do Senhor. O Senhor disse em João 15, sem mim nada podeis fazer. Nós somos apenas os ramos, o Senhor é a videira verdadeira. Nós não podemos produzir frutos, meu Pai, a não ser que estejamos ligados no Senhor. Então nós queremos que o Senhor cuide de nós para que nós continuemos a dar fruto e o nosso fruto permaneça. Porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor que nos escolheu. O Senhor nos nomeou para que nós íssemos e dessemos fruto e o nosso fruto permanecesse. Então, Pai, te agradecemos, porque é um privilégio estar junto, Pai, participando. O Senhor nos levantou para... Que privilégio, meu Pai, é poder trabalhar com o Senhor. Nós não merecemos nada, é um privilégio que o Senhor está nos dando, e o Senhor também não precisa de nós para nada, mas o Senhor nos compartilhou isso. Então, obrigado pelo esse privilégio, e que nós conseguimos honrar isso, meu Pai. Então, eu oro pela vida de cada pessoa. Abençoa os irmãos aqui, Pai. Abençoa. Todos aqui temos problemas nas nossas vidas. Todos aqui temos situações que estão fechadas em nossos corações, pessoais, que só nós sabemos. O Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece os corações de cada pessoa. Então, eu te peço, vai no mais profundo, Pai, no mais íntimo de cada irmão e abençoa. Resolva aquilo que tem que ser resolvido. Trate conosco, Pai. Nos ajude, nos cure de traumas, de qualquer coisa que nos machucou e que está machucando ainda. Nos ajude, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos.